É como você chegar numa piscina olímpica com um canudo e assoprar, achando que aquilo está trazendo CO2 para a piscina. É exatamente a mesma quantidade, a gente está falando da mesma quantidade. Eduardo, o Kimi Maldonasser, sei lá, está perguntando o seguinte: o carbono orgânico substitui o CO2 pressurizado? É pergunta clássica, né? Pergunta É uma pergunta clássica. que sempre, essa pergunta nunca morre, né, cara? Não, Às vezes a nunca gente vai morrer. brinca, o pessoal fala que vai me perguntar isso para me esculachar, porque sabe o que eu vou responder. Mas não, né, pessoal? Esse é um mito que a gente tem que destruir de uma vez por todas. As plantas não conseguem assimilar o carbono nessa forma de aldeído. Não tem espaço para ela dentro da planta. Eu já escrevi um artigo sobre isso, foi o meu último artigo que eu escrevi, um artigo extenso. Eu demorei mais ou menos umas 2 semanas levantando bibliografia, levantando muito material para trazer o máximo de informação sobre o tema. E a única chance que o. Vamos parar de falar carbono líquido para as pessoas não confundir com CO2, né? Vamos falar de aldeído, né? Porque é isso que ele é um Sim. aldeído. O único espaço que o aldeído tem na fisiologia dos animais, que foi feito pesquisas, é no ciclo de Krebs, é lá na respiração celular. Não é no metabolismo do carbono. A molécula do aldeído, teoricamente, entraria na planta já como um tipo de açúcar para ser queimado lá dentro da mitocôndria com oxigênio para gerar energia na forma de ATP. Mas isso só foi feito com ratos. Com ratos deu certo e foram as células, principalmente as células renais dos ratos, que aproveitaram o aldeído. Né? Para quem tem mais curiosidade, pega lá no Google, digita assim, ó, ciclo de Krebs. Vai aparecer um ciclo maluco de 7 etapas, e lá no canto esquerdo inferior você vai ver lá succinato. O succinato é um dos intermediários da glicose, né? Que é onde teoricamente entra o aldeído. Os caras rastrearam, é por ali que ele entra. Mas isso em ratos, como que a gente vai alegar que isso acontece com plantas? Um metabolismo bem esquisito, né? Então, e se entrar também, é só você fazer as contas, você converter a quantidade de moléculas de aldeído que a gente coloca numa dose de carbono líquido, de produto no seu aquário, se você transformar isso matematicamente em quantidades equivalentes de moléculas de CO2, quanto que isso rende para a planta? Cara, é pífio. É como você chegar numa piscina olímpica com um canudo e assoprar, achando que aquilo está trazendo CO2 para a piscina. É exatamente a mesma quantidade, a gente está falando da mesma quantidade. É uma coisa muito parecida, é astronomicamente pequena. Então, esqueçam essa coisa. Pode ser verdade, pode ser que isso realmente entre na planta, mas é totalmente irrelevante para o preço que você está pagando. Ou seja, não é esse o principal uso de um produto como esse, né? Não, se você for usar o carbono líquido, né, vulgo aldeído, para alguma aplicação no seu aquário, é mais para você trabalhar com as algas, mas nada a ver com nutrição de plantas. Uhum. Nunca teve, nunca haverá, né? Apesar de ter Eu uma não marca estou falando assim que. Eu não estou batendo um martelo em cima disso. Estou falando que tudo que se conhece de evidência sobre isso, de papelada, de literatura, por mais que você pesquise isso intensamente e cansativamente, a gente não encontra nenhum indício, mas é nem indício de nada. Se alguém descobriu isso, está mantendo realmente em segredo. Entende? realmente. Eu acho muito Bom, difícil de acreditar. mas é que tem, mercadologicamente falando, o pessoal faz uma divulgação como se realmente isso fizesse até falta para a planta, mas desculpa a verdade, né, pessoal, do que eu vou falar aqui, mas a realidade dos fatos é que isso é puro marketing, pura tratativa mercadológica. Isso não é real, Comercial. nunca foi e nunca vai ser. Então, né? Enfim, vamos Narrativas lá. comerciais, né? É assim mesmo. É, narrativas comerciais. Então, Quantos anos você tem, Kleber? Uns 40 anos? obrigado, meu querido. Você é muito gentil. Eu tenho 49. Faço em Então, janeiro, para ser mais.
para deixar eu mais novinho, só em janeiro eu faço 49. Então, 48. Então você vai lembrar das propagandas da Marlboro, de que o cigarro até que parecia que fazia bem, né? É Você lembra verdade. disso? Lá no comecinho dos anos 90, eu era menino, né? Quando via essas propagandas. E aí eu lembro que uma vez teve uma discussão parecida com o aquecimento global de hoje em dia. Será que existe aquecimento global? Será que não existe? Então existe uma briga até de cientistas em cima desse assunto, né? Mas assim, para cada um cientista que fala que o aquecimento global não existe, existem 1000 que falam que existem, né? Sempre vai ser assim. E com o cigarro era a mesma coisa. Existiam 1000 que falavam que causavam câncer e 1 que falavam que não causavam. E aí eu lembro de uma discussão que esses 1000 cientistas perguntaram para o cara, mostraram lá as evidências, e esse cara, único cara, né, na proporção, ele falou assim, cara, tem não sei quantos milhões de americanos que fumam. Sei lá, 100 milhões de americanos não podem estar errados. O argumento que eles usam. Então, a grande maioria das pessoas acreditando numa mentira constrói uma verdade, entendeu? O mercado se aproveita disso. Nossa, muito bem observado. É um fato.